Queridos e amados irmãos, é um prazer, uma alegria mais uma vez estar aqui e poder cumprimentá-los com a doce e preciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pretendo falar-lhes nesta oportunidade sobre um tema muito glorioso da Palavra de Deus, a escola da aflição. Baseado lá no Salmo 119, versículo 71. Acredito que você já leu esse salmo, né? O salmista disse: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Amados do Senhor Jesus, nós vivemos em um tempo em que, na verdade, ninguém deseja passar por aflições. Aliás, todos oram por portas abertas, por vitórias, por saúde, prosperidade. E eu diria que não há nada errado nisso tudo. Contudo, queridos, a palavra de Deus nos revela uma verdade profunda. E a verdade é a seguinte: existem lições que somente a aflição pode nos ensinar. Basta ver que o salmista ele não disse: foi-me agradável ser afligido. Mas ele declarou enfaticamente: foi-me bom ter sido afligido. Na verdade, queridos, o salmista ele compreendeu que a aflição produziu algo precioso na sua vida. Até porque a aflição tornou-se uma escola onde Deus lhe ensinara verdades que ele jamais aprenderia nos dias de bonança, de tranquilidade. E muitas vezes, amados, quando tudo está muito bem, é um perigo, porque aí corremos o risco de confiar em nossa própria força, em nossa própria capacidade. Porém, quando a aflição chega, nós somos levados a buscar mais e mais, eu diria que intensamente, a presença do Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu com o filho pródigo. Somente quando chegou lá no fundo do poço, como dizem aí por aí, né? É que ele caiu em si e voltou para a casa do pai. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 17 a 20, narra essa passagem bíblica, que ele, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E a Bíblia diz que ele, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amados, a aflição, ela tem o poder tremendo de quebrantar o coração do ser humano, de fortalecer a fé do cristão e de aproximar o crente mais próximo de Deus. O Senhor, amados irmãos e queridos ouvintes, Ele usa as lutas, as provações, para moldar o nosso caráter e preparar para propósitos muito maiores na nossa vida. Assim como o ouro ele é purificado pelo fogo, Deus também aperfeiçoa os seus servos nas provações. Isso é fato. Quando lemos Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança. Quando lemos também lá no livro do Gênesis, capítulo 50, versículo 20, José foi afligido pela inveja dos seus irmãos, pela escravidão, pela prisão, mas cada sofrimento na vida de José fazia parte de um plano divino para levá-lo ao governo do Egito. Quando lemos Jó, capítulo 42, versículo 5, a Bíblia diz que Jó perdeu bens, filhos, saúde, mas ao final ele declarou com todas as letras: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Glórias a Deus. Embora, amados, haja momentos em nossa vida que não conseguimos entender o motivo da nossa aflição. Entretanto, queridos, Deus nunca desperdiça uma lágrima dos seus filhos. Aquilo que hoje parece um castigo pode ser, na verdade, um treinamento celestial. O que parece ser um atraso pode ser uma preparação divina gloriosa para a nossa vida. O que parece ser uma derrota pode estar produzindo uma grande vitória espiritual.
Creiamos nisso. O próprio Senhor Jesus, amados, lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, está escrito a respeito dele que ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sofreu aflições. Portanto, amados, se o Filho de Deus, Jesus Cristo, passou pelo caminho do sofrimento para cumprir a sua missão, nós também devemos compreender que Deus usa as aflições para nos conduzir à maturidade espiritual. Portanto, você que me ouve e me assiste neste momento, está passando por uma aflição, por uma prova difícil, não permita que a amargura, a tristeza tome conta do seu coração. Somente pergunte ao Senhor, e não é pecado perguntar: Senhor, o que desejas me ensinar através dessa situação, desse sofrimento, dessa aflição, dessa tribulação? Muitas vezes, queridos, a maior bênção, ela não é a saída da aflição, mas é a transformação que ela produz dentro de nós. O choro, a aflição, pode até durar uma noite toda. Todavia, queridos, Deus continua no controle de tudo e trabalhando em nosso benefício. Quando a prova, queridos, termina, aí você vai perceber que ela não veio para destruir a sua fé. Pelo contrário, veio para fortalecê-la e aproximar você ainda mais do Senhor. E eu concluo dizendo que o salmista olhou para trás e reconheceu que as suas aflições foram apenas instrumentos de crescimento espiritual. Por isso, enfaticamente ele declarou, e é o que nós devemos fazer: foi-me bom ter sido afligido. Que possamos, queridos, confiar que Deus continua no controle de todas as coisas. Lembrando, inclusive, o que disse o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8 e 28, que eu acredito que você já leu esse texto. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Logo, amado e querido ouvinte, a aflição nas mãos de Deus nunca é o fim da história. É apenas o caminho pelo qual o Senhor nos ensina, nos aperfeiçoa e nos prepara para contemplar a sua glória. Que o glorioso Espírito Santo de Deus continue falando melhor e mais forte no meu e no seu coração. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo Jesus, pastor Rubem Oliveira Lima, pastor da Assembleia de Deus, Uma Vida com Deus, que está na cidade de Botucatu, estado de São Paulo, Brasil. Deus te abençoe